Olá, boa tarde. Estamos começando mais um De Bem com você. A menopausa é aquela fase da vida em que a mulher deixa de menstruar. E as alterações hormonais desse período levam à queda da produção de estrogênio e progesterona. Assim, cai também os níveis de elastina e colágeno. E no programa de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os efeitos da menopausa na pele e como cuidar dela. Os efeitos da menopausa na pele costumam ser a flacidez, a perda de elasticidade e o tônus muscular. A pele fica mais fina, frágil e ressecada. Só que é possível minimizar ou pelo menos retardar esses sinais com medidas que a gente pode começar a tomar antes mesmo dessa etapa da vida. E quem vai conversar sobre isso é a médica Michele Diniz. Ela é mestre em saúde pública e doutora em saúde do adulto. A letra tá pequena e eu sou míope, já viram, né? Fica difícil. Doutora Michele, boa tarde. Muito obrigada por participar do nosso programa. Boa tarde, obrigada pelo convite. Imagina. Doutora, eu gostaria de saber, então, a menopausa, de que forma que ela pode influenciar na nossa pele? Eu já falei aí, né, de alguns fatores, mas eu imagino que existam outros, né? Então, de que forma que eles atuam? A menopausa, né, como você falou, é a fase da vida da mulher em que a gente tem a redução da produção dos hormônios, tanto estrogênio, progesterona. E esses hormônios, eles são muito importantes para o organismo como um todo e também para a pele, né? Na pele, um dos fatores mais importantes é auxiliar no estímulo da produção de colágeno. Esse estrogênio ele vai agir em algumas células da pele, que são as células chamadas fibroblastos. Essas células são as células produtoras do nosso colágeno. Então, quando a gente tem a queda desse hormônio, essa produção ela também reduz. Ao longo da nossa vida, normalmente depois dos 30, já começa a ter uma redução dessa produção do colágeno. E quando chega na menopausa, essa redução ela se intensifica mais pela falta do hormônio que vai estimular a produção. Então, essa é uma das alterações que a gente vai observar pela falta do hormônio. Agora, a gente tem também outras modificações. Então, uma queixa muito frequente das pacientes é a pele seca. Então, é a queixa, a primeira questão na pele que as pacientes normalmente notam. Então, a pele vai ficar mais enrugada, mais seca, isso favorece o surgimento de dermatites, né, principalmente em áreas que já são mais predispostas à exposição a alguns irritantes, como, por exemplo, nas mãos. Então, esse ressecamento ele também é muito significativo. Uhum. E além desse ressecamento, outras coisas podem ocorrer, por exemplo, as manchas. Algumas mulheres, apesar de estar no período da menopausa, podem ter acne também? Sim, essa alteração hormonal ela vai ter outros efeitos. Uma delas é a acne, né? Então a gente tem tanto a acne da mulher adulta, que normalmente após 25 anos, e hoje a gente tem descrito a acne da menopausa. Então, quando a gente tem essa queda da produção do estrogênio, a gente tem no nosso corpo um balanço de hormônios, hormônios femininos e hormônios masculinos. Quando cai essa taxa de hormônio feminino, o hormônio masculino, o andrógeno, começa a preponderar. Então, o que isso acontece? Vai estimular a acne, aumento de oleosidade e a localização dessa acne, principalmente no queixo, na mandíbula, no tronco. Geralmente são lesões bem inflamadas, mais profundas. E às vezes a mulher ela vai se incomodar com isso e fala: gente, eu nunca tive acne. E realmente é consequência dessa alteração hormonal. Tanto é que é uma acne com um padrão distinto da acne que a gente vê no adolescente, que é aquela acne na testa, na bochecha, muito cravo. E a acne da mulher adulta é justamente essa acne mais inflamatória, essas lesões mais internas. Uma outra queixa muito frequente acima dos 50, entre 50 e 60 anos, é o surgimento de pelos, principalmente na região do mento. E isso realmente é muito incômodo para as pacientes.
e está diretamente relacionada a essa alteração hormonal. Então, uma procura frequente, inclusive para mulheres que nunca se preocuparam de realizar depilação nessa região, de tratar esses pelos, que realmente fica algo bem incômodo. E quando a senhora falava das acnes, eu imaginei mesmo, eu já ia perguntar a respeito dos pelos, porque eles aparecem na mesma região que você citou a acne, né, doutora? Da mandíbula, essa parte mais inferior do rosto. Essa região do rosto é uma região muito susceptível à ação hormonal. Então, é por isso que as lesões vão surgir exatamente nessa região e os pelos também. Você não vai ver um aumento de pelo, por exemplo, na axila, na perna, mas no rosto, nessa região, como se fosse a região de barba mesmo, a gente tem esse aumento por causa do tipo de hormônio que está agindo ali e estimulando, né, o crescimento desses pelos que eram fininhos e começa a se tornar pelos mais grossos, que a gente chama de pelos terminais. Nesse caso, é recomendado uma depilação a laser ou é uma quantidade muito pequena de pelos? Na grande maioria das vezes, sim, são pelos que são mais grossos e eles respondem muito bem ao tratamento com laser. Então, é muito frequente elas procurarem justamente para fazerem esse tratamento a laser, que tem um resultado muito bom, né? E é importante procurar esse tratamento antes que os pelos se tornem brancos, porque na grande maioria das vezes, os lasers que são utilizados, o alvo deles é a cor do pelo, a melanina ali que dá a cor do pelo. Então, a gente tem que procurar esse tratamento o mais rápido possível para que consiga eliminar esses pelos e não fique com esse incômodo. Sim. Agora, outra coisa muito comum em certas mulheres, eu gostaria de saber se isso aumenta ou se estabiliza durante a menopausa, são as rosáceas. A rosácea é uma doença inflamatória da pele e começa geralmente entre 30 e 50 anos de idade. Então, é uma faixa etária que é muito frequente o surgimento da rosácea. Acaba que a questão hormonal ela não vai influenciar nem aumentar, nem diminuir nesse caso, não. Mas é uma faixa etária que é a mais acometida. Então, é muito frequente por volta dos 40, 50 anos, quando já começa o climatério e normalmente a menopausa já vai por volta dos 50, essas pacientes terem rosácea, tá? E muitas vezes a rosácea vai se sobrepor também a alterações crônicas de sol, porque a exposição solar crônica, uma das coisas que ela leva é o surgimento de vasinhos na pele. E a rosácea, né, a característica dela realmente é o aumento desses vasos, principalmente na região do bochecho, do nariz. Então, muitas vezes a gente pode ter, inclusive, uma sobreposição desse dano solar actínico, que estimula esses vasinhos, que a gente chama de telangiectasias, e a rosácea, propriamente dita. E acaba que a rosácea é uma doença em que a pele é uma pele mais sensível, às vezes a pele se mostra até mais ressecada. Então, a menopausa vem, né, para piorar essa questão do ressecamento. Uhum. E aí eu também queria saber a respeito, a gente está falando aí muito da pele do rosto, mas eu vi também que a pele, de uma forma geral, ela fica mais fina, mais frágil, mais susceptível a manchas e até ferimentos. Aí quando se fala dessas manchas, são aquelas que a gente vê às vezes, eu já vi muito em idosos, eu não sei em qual faixa etária que isso começa a aparecer, mas aquela que às vezes a pessoa encosta em algum lugar, já ficou aquele roxo e ao menor sinal aquele roxo a pele pode se romper ali e gerar uma ferida? É disso que a gente está falando na menopausa? Na verdade, esse tipo de mancha, ele não é específico, ele acaba que coincide com o período da menopausa, porque a gente vê em pacientes acima, normalmente de 60 anos. Essa alteração, ela chama púrpura simples e ela está relacionada a uma fragilidade da pele realmente. Ela acontece normalmente em áreas, igual a gente vê muito nos braços, que é uma área que está exposta cronicamente ao sol ao longo da nossa vida. E esse dano solar vai levar com que a pele fique mais fina e com o envelhecimento a gente perde sustentação ali dos vasos. Então, qualquer pequeno trauma vai acontecer o surgimento desses hematomas, que é a púrpura. Ela vai acontecer tanto em homens quanto em mulheres, então não é uma alteração, digamos, específica da menopausa, mas que também está presente nessa faixa etária, porque a púrpura geralmente é observada por volta dos 60 anos de idade. Ela é muito frequente em pacientes mais de pele mais clara, porque realmente são pessoas que têm uma proteção menor pelo sol, porque tem menos melanina.
tá? Então, esse tipo de manchas são púrpuras, hematomas, eles acabam que desaparecem, mas também é uma queixa muito frequente, vem tudo junto, né? Porque é a mesma faixa etária. Uhum. E a gente tem também outros tipos de mancha, que são manchas pelo sol, né? Que também exposição crônica podem surgir aquelas manchas nas mãos, no dorso das mãos, nos melanócitos, no rosto. Agora, uma coisa que é interessante e que as pacientes brincam falando assim, pelo menos uma coisa melhor na menopausa, que é o melasma. Então, o melasma, que é uma mancha que está muito relacionada à questão do estrogênio, né, principalmente, que pode surgir na gravidez, aquelas manchas de gravidez, e que na menopausa, pela falta do hormônio, é um tipo de mancha que a gente pode ver que pode melhorar. Uhum. Né? Agora, se a paciente faz a reposição hormonal, ela já não tem esse benefício do melasma. Né? Mas se a gente pensar uma mancha que poderia melhorar, seria isso. Uhum. E também as unhas, doutora, elas ficam mais frágeis com a menopausa? Sim, as unhas, com o passar dos anos, a gente vai tendo uma perda de água do nosso corpo, de forma geral, e nas unhas também. E essa desidratação das unhas é responsável por deixá-las mais frágeis e quebradiças. Então, é uma queixa muito frequente. Uma outra alteração, as pacientes que estão nessa faixa etária, acima de 50, 60 anos, podem olhar para as unhas e ver. É muito frequente umas estrias longitudinais nas unhas. Isso, eu brinco que assim, são as ruguinhas das nossas unhas. Então, é um sinal de ressecamento, de envelhecimento, de perda de água. E isso faz com que ela fique mais frágil. Então, os cuidados com as mãos acabam que tem que ser intensificados para a gente não piorar essa fragilidade, que é uma questão fisiológica que vai acontecendo. Tá certo. Doutora, o primeiro bloco passou muito rápido. A gente vai fazer uma pausa. Eu quero voltar falando sobre cabelos, tá joia? Aí daqui a pouquinho a gente volta. De bem com você vai para o intervalo, mas é rapidinho, já já a gente está de volta. Já estamos de volta e hoje a gente conversa sobre os cuidados com a pele na menopausa. Quem é a nossa entrevistada hoje é a doutora Michele Diniz, médica dermatologista. Doutora Michele, propositalmente eu deixei para a gente começar esse segundo bloco falando sobre cabelo, que cabelo é um assunto que não tem fim, né, quando se trata de mulheres. Então eu queria saber como que ficam as alterações dos cabelos na menopausa. Né? Por exemplo, existe mais queda de cabelo? Existe esse ressecamento também no couro cabeludo? Bom, com relação aos cabelos, tem algumas alterações que vão acontecendo com o passar dos anos. E na menopausa realmente fica mais intensificado. A gente tem uma redução da quantidade de fios ao longo dos anos, então isso sim é observado. E algumas mulheres que têm a tendência a ter, por exemplo, calvície, nessa fase isso pode ser mais acentuado. No início da menopausa, por causa das alterações hormonais, às vezes a gente pode observar uma queda mais acentuada e depois isso se estabiliza, mas muitas vezes há necessidade de tratamentos para a pessoa recuperar e a densidade, a melhora dos cabelos. Com o envelhecimento, a gente vai ter, além dessa redução, um afinamento dos fios. Então, quando a gente vai observando pacientes mais idosas, realmente a gente vê que os fios vão ficando cada vez mais finos e menos densos. Além da questão, né, da alteração de cor, que pode ser menopausa, mas pode ser também bem mais precoce, né? A questão dos cabelos brancos é muito genética. O momento que isso vai surgir, tem pessoas que muito jovens já começam a ter cabelos brancos, e uma alteração não só dos cabelos brancos, mas aí relacionado diretamente à menopausa, é o ressecamento. Então, é uma fase em que realmente os cabelos eles ficam mais ressecados e exigem, né, muitas vezes um cuidado maior. Além disso, é uma fase em que a gente pode ver alterações também de textura. Então, existem alguns momentos da nossa vida, então, na adolescência, às vezes pós-parto e na menopausa, sempre relacionado a essas mudanças hormonais, em que a gente pode ter, inclusive, alterações de textura do cabelo. Então, tem pacientes que falam, não, meu cabelo era muito mais liso, ficou um pouco mais crespo. Então, isso pode acontecer. A gente sabe, alterações hormonais podem estar associadas a essa mudança também
de textura. Uhum. E quando a gente fala nessa mudança de textura, me vem à cabeça essa história, né? Que muitas têm o cabelo mais fininho, mais ralinho, menos cabelo. E tem umas senhoras que a gente vê, às vezes até dá para ver o couro cabeludo delas, né? Qual que é o cuidado, então, que elas devem tomar com a exposição ao sol nesse couro cabeludo? Existe algum produto, algum tipo de filtro solar que pode aplicar diretamente para evitar uma queimadura, uma lesão no couro cabeludo? Isso que você falou é muito importante. Então, com o envelhecimento, a gente pode ter, quando você está visualizando o couro cabeludo, a gente tem que pensar, primeiro, é importante ter uma avaliação dermatológica, porque a gente pode estar diante de dois diagnósticos principais. Um é o que a gente chama de alopecia senil, que seria essa alteração de puberdade, né, que é descrito, ou então pode ter um senil associado, às vezes, a uma calvície feminina. Então, é importante essa avaliação dermatológica para que o tratamento, se houver um tratamento desse diagnóstico, por exemplo, de calvície, fazer o tratamento adequado para melhorar. E essa preocupação com a exposição solar, ela é muito importante, porque os cabelos, eles protegem nosso couro cabeludo. E na ausência dele, a gente observa em pacientes que são calvos, né, homens calvos e mulheres, às vezes com uma alopecia também mais significativa, surgimento até de lesões pré-cancerígenas no couro cabeludo. Porque é a área que primeiro está recebendo ali a radiação e muitas vezes as pessoas se esquecem desses cuidados. Então, no caso, né, que você me perguntou de protetor solar, é importante sim preocupar com isso. Em casos de exposições mais intensas, por exemplo, numa praia, num passeio, que vai ter uma exposição maior, eu acho que é muito válido o uso até de chapéu. Eu acho que essa barreira física ela é bem importante, porque usar um protetor solar no couro cabeludo, a gente pode utilizar, às vezes, alguns que são spray, ou então loções menos oleosas, mas não é, se a pessoa ainda tem bastante cabelo, a cosmética não fica tão boa, né? Então, eu acho que nesses casos vale muito a pena para a mulher, sempre recomendo o uso de chapéu, barreira física mesmo. E a gente tem hoje alguns chapéus, viseiras, que tem fator de proteção no tecido deles, assim como a gente tem aquelas roupas de proteção. Então, isso auxilia muito na proteção do couro cabeludo, porque usando esses chapéus, a princípio você não precisaria, principalmente se tiver protetor no tecido, não precisaria passar um protetor diretamente, porque às vezes realmente a cosmética é difícil, né? Quando ainda tem cabelo, e cabelo às vezes mais longo, em mulheres é mais complicado. Aham, com certeza. E a senhora falou também do ressecamento natural dos cabelos nesse período da menopausa. Aquelas mulheres que fazem química nos cabelos ou pintam os cabelos, né? Como é que fica então esse tipo de cuidado? A tintura, ela é muito frequente, né? E muitas vezes, quando a pessoa já tem uma quantidade significativa de cabelos brancos, ela vai ter que fazer essa tintura frequente, a cada 3, 4 semanas da raiz. E as tinturas ressecam sim, né? Se possível, né? Às vezes tintura sem amônia, mas muitas vezes se é muito cabelo branco, realmente precisa utilizar uma amônia para ter uma cobertura. Então é importante ter o cuidado de uma hidratação. Pode ser feita uma hidratação em casa, semanal, existem várias máscaras, né? Ou então, né, se quiser investir mais, fazer um tratamento no salão. Mas é importante lembrar que esse cuidado ele precisa existir, porque a tintura, não só o ressecamento já da idade, mas a tintura também vai ressecando. Né? E, na medida do possível, né, a gente sempre recomenda evitar qualquer outro processo químico, por exemplo, os alisamentos. Porque no cabelo que já está mais frágil, ressecado, afinado, né, com afinamento pela idade, já tem o ressecamento da tintura, que já vai dar um dano maior. Se você ainda fizer uma química, uma progressiva, um alisamento, o dano vai ser muito grande. Então, os cabelos ficam muito quebradiços. Aí vem a queixa de que o cabelo não cresce, está sem brilho, quebradiço. Então, na medida do possível, evitar esses procedimentos. Então, às vezes, o paciente fala assim, o que eu escolho? Eu falo, se tiver que escolher, você não quer ficar de cabelo branco, fica na tintura, que vai ser menos agressão do que, por exemplo, um alisamento. Uhum. Né? Então, tem que saber que esse cuidado, ele deve existir para que o cabelo fique com um aspecto mais saudável. E mesmo quem opte por não tingi-los, é importante também fazer hidratação, porque a gente observa que o cabelo branco é um cabelo mais seco. Então, essa hidratação também ela é importante.
porque o cabelo branco, bem cuidado, fica muito bonito, mas tem que ter esse cuidado. Uhum. E a gente, quando fala em pele e menopausa, a gente fala muito do colágeno. Só que, além da queda da produção de colágeno, vem a queda da produção de elastina. Eu queria saber, elastina, né? Falei correto. Eu queria saber se é necessário fazer algum tipo de suplementação ou se só com um cuidado, né, um ajuste na alimentação é possível manter esses níveis melhores. A gente tem uma queda fisiológica com o tempo da produção, tanto do colágeno quanto de elastina. O colágeno, ele é a principal proteína da nossa pele, responsável, né, pela melhorar a elasticidade, não deixar ter flacidez. A elastina vem junto para poder auxiliar. De forma geral, essas proteínas, a gente precisa ter uma alimentação adequada, rica em proteína, vitaminas, igual a vitamina C, ela é importante no processo de produção do colágeno. Então, ter uma alimentação adequada, principalmente em termos de quantidade de proteína, é fundamental, né, para a gente poder manter essa produção do colágeno e também da elastina do nosso corpo. Com relação à suplementação, o que a gente tem hoje, né? Tem alguns colágenos aí disponíveis no mercado. É importante a gente ressaltar que, por exemplo, durante muitos anos já se tem um colágeno para o tratamento articular, que é o colágeno tipo 2. E esse colágeno, isso é uma pergunta muito frequente, que às vezes os pacientes já vêm tomando esse colágeno e acham que esse colágeno ele vai estar funcionando para a pele também. Não, na verdade, o colágeno mais importante para a pele é o colágeno tipo 1. E quando a gente vai suplementar, a gente não toma o colágeno, proteína inteira. Então isso é importante, porque o pessoal acha que ela vai estar tomando colágeno e que colágeno não vai para a pele sustentar. A gente toma os peptídeos, que são os fragmentos desse colágeno. E a gente tem dois tipos de colágeno que tem estudos e evidências que funcionam para a pele, que é o peptão e o verisol. Então é importante, quando a pessoa for procurar no mercado, a gente tem vários hoje disponíveis, várias marcas, é importante verificar se é um desses dois tipos. E o que a gente tem hoje de evidência? Então, você vai ingerir esses peptídeos e no seu organismo ele tem que produzir o colágeno. Então, tem alguns estudos já falando dos seus benefícios na melhora da elasticidade, na melhora da cicatrização, mas ainda a gente não sabe por quanto tempo esse paciente vai ter que tomar. Porque, a princípio, né, essa redução vai tendo uma redução progressiva. Então, são estudos ainda de curto prazo. A gente sabe que sim, pode ter esse benefício na cicatrização, na melhora da elasticidade, mas até que ponto a flacidez, ele isoladamente poderia contribuir, isso ainda a gente precisa de mais estudos e de mais longo prazo. E isso me faz lembrar meus tempos de escola, que eu lembro do professor de biologia dizendo: as mulheres gastam fortunas em cremes por causa do colágeno, nada que um bom bife não resolva. É por isso até que eu fiz essa pergunta da alimentação. Até que Mas ponto. isso é muito importante. A alimentação adequada, isso eu falo muito com os pacientes. Porque às vezes a pessoa acha que come bem, mas uma orientação nutricional correta, calculando, não, você precisa de tantas gramas de proteína, isso faz toda a diferença. Porque às vezes uma mudança com alimento, com comida, você vai conseguir sem precisar de um suplemento. Então, acho que antes de prescrever um suplemento, é avaliar como que é a alimentação dessa pessoa. Porque às vezes a correção da alimentação você já consegue melhorar. Tá certo. Doutora, então a gente vai fazer mais um intervalinho, tá? E daqui a pouco a gente continua conversando sobre esse assunto. Tem muita coisa ainda pra gente falar. De bem com você, vai fazer mais uma pausa, mas a gente volta rapidinho. Vai lá, outro cá. De bem com você, está de volta. Hoje a gente está falando sobre os cuidados da pele na menopausa, mas olha, esses cuidados podem começar muito antes disso, viu? Eles devem vir ao longo da vida para que na menopausa esses efeitos sejam menos sentidos, né? Que a gente consiga retardar esses efeitos que já fazem parte mesmo da idade. Bom, e quem está participando com a gente hoje é a doutora Michele Diniz, médica dermatologista.
Doutora, a gente estava falando muito de colágeno e hoje em dia, quando se fala em colágeno, fala-se muito também em ácido hialurônico. E a gente vê ácido hialurônico em tudo, em suplementação alimentar, em procedimentos estéticos, né? Queria saber então em quais circunstâncias o ácido hialurônico funciona de fato. O ácido hialurônico ele é muito importante para a hidratação da nossa pele. É o principal responsável. Ele é uma molécula que puxa água para a pele. Então, ele realmente é importante nessa questão da hidratação. A gente tem desde cremes ricos em ácido hialurônico. Então, são cremes que a gente utiliza muito, principalmente no tratamento facial. E que tem uma capacidade de hidratação muito boa. Então, sim, é um ativo que a gente indica e utiliza no tratamento desses pacientes. Além disso, como você citou, a gente tem o ácido hialurônico injetável, que é o procedimento que a gente chama de preenchimento, né? O preenchimento é a utilização desse ácido hialurônico que vai tentar restabelecer alguns volumes que a gente vai perdendo com o envelhecimento. Então, com o envelhecimento, né, a perda não só da gordura facial, esse ácido hialurônico também vai sendo perdido. A pele, ela vai ficar uma pele mais flácida, mais fina, e a gente vai ter modificação dessas estruturas faciais. Então, a gente vê aumento de orelha, formação de sulcos, perda de volume, por exemplo, nos lábios. E isso a gente consegue corrigir com o preenchimento com ácido hialurônico. Esse preenchimento, ele é um gel, né, que vem para a gente poder aplicar, e o ácido hialurônico, ele é degradado, ele é reabsorvido pelo nosso organismo. Então, é um procedimento que tem uma durabilidade limitada. Então, normalmente 1 a 2 anos. E, a princípio, isso pode parecer uma desvantagem, mas, na verdade, é uma grande vantagem. Por quê? A gente utiliza uma substância que está presente na pele normalmente, então não é algo estranho, e que, né, como ela é reabsorvida, a probabilidade de ter alguma complicação, alguma rejeição, realmente é muito menor. No passado, utilizava-se muitos preenchedores que a gente chamava de permanentes, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, e esses preenchedores, com o tempo, foi se vendo que realmente eles poderiam trazer algumas reações na pele, porque eles não eram absorvidos. Então, hoje, né, um dos preenchedores materiais que a gente mais utiliza é o ácido hialurônico, por isso também. Ele é uma substância que já tem na pele e que vai ser degradada com o tempo, podendo ser mais segura na sua aplicação. Uhum. E quais procedimentos são os mais indicados, nesse caso da menopausa, ou varia, né, de pessoa para pessoa? Aí, no caso, a gente tem que fazer uma avaliação realmente individual. Mas a gente pode dividir assim: se a pessoa tem alterações que são mais manchas, aí a gente vai optar por tratamentos para remover essas manchas, que são principalmente com a luz pulsada e laser. Então, são tratamentos com tecnologias que vão atingir aquela melanina e clarear a pele. Se o paciente ele já tem uma pele com muitos poros mais dilatados, que vai acontecendo também na menopausa, com rugas finas, também utilizamos muito tratamento com laser, mas aí são outros grupos de laser, como por exemplo, chamados lasers fracionados, como o laser de CO2, que é um laser que se inclui nessa categoria e que um dos objetivos dele principal, além de melhorar também mancha, textura, é estimular o colágeno. Então, por isso que ele tem um resultado de melhora da textura da pele e também das rugas mais finas. Se o problema é justamente perda de volume, aí realmente vai ser o preenchimento com ácido hialurônico. E também, dentre os procedimentos que nós chamamos de injetáveis, nós temos também os bioestimuladores de colágeno. Então, a gente tem como exemplo a hidroxiapatita de cálcio, o ácido polialilático, que são substâncias que também vão ser absorvidas ao longo dos anos, normalmente de média de 2 anos, e que tem essa capacidade de estimular a produção de colágeno na nossa pele. Então, uma pele mais flácida, com perda da sustentação, é bem interessante a realização desses procedimentos, porque aí realmente você vai conseguir dar mais firmeza para a pele. E ainda, dentro das tecnologias, a gente tem uma gama, né, de aparelhos que a gente pode utilizar. Dentro aí das tecnologias, a gente também tem o ultrassom microfocado.
O ultrassom microfocado, o objetivo dele é também agir, por exemplo, se for tratamento de face, na musculatura da face, mais profundo para sustentar, e também tem a capacidade de estimular a produção de colágeno. Então, de forma geral, a gente vai fazer um tratamento individualizado, ver qual que é o problema específico de cada pessoa, mas muitas vezes esses tratamentos vão ser combinados. Então, é muito comum o paciente ter uma alteração de mancha e uma perda de volume. Então, a gente estabelece planos de tratamentos individualizados para poder abordar cada necessidade de cada paciente, né? E o que é mais comum, então? Seriam esses pacientes reclamando dessa flacidez, dessa perda de sustentação, ou outros sintomas, né? Outras marcas, outros sinais da menopausa? Olha, acho que tanto a questão do ressecamento é uma queixa muito frequente, mas a flacidez eu acho que é campeã, né? A flacidez, realmente, essa perda de sustentação, perda de volume, faz com que realmente a pessoa se enxergue com um aspecto mais envelhecido. Então, é uma queixa que é muito frequente. Fora a questão das rugas. Normalmente, hoje, né, os pacientes procuram até mais precocemente, por exemplo, o tratamento com a toxina botulínica, o Botox. Às vezes a gente começa na menopausa, mas hoje, inclusive, é mais frequente a gente começar esse tratamento mais precoce. Porque o conceito que se tem hoje é de tratamento preventivo. Então, não só na dermatologia, mas em tudo, né? A gente quer prevenir, a gente quer promover saúde, prevenir doença. E, no caso, prevenir rugas. Né? Então, o objetivo de iniciar, às vezes, mais precoce, quando começam a ter as primeiras alterações, marcas na pele, de iniciar o Botox, é justamente para evitar que essas marcas elas se aprofundem e que depois a gente realmente tenha mais dificuldade de removê-las. E dependendo da profundidade, a gente nem consegue remover totalmente. Então, o Botox, a toxina, realmente é um dos procedimentos mais realizados, mas geralmente a gente já começa aí antes da menopausa, né? Então, às vezes chegam pacientes que nunca fizeram, perguntam, vai ter benefício? Vai, porque você vai evitar a progressão daquele processo que está levando ao surgimento das rugas já marcadas na pele. Uhum. Eu realmente queria falar a respeito disso, né, dos tratamentos preventivos. Agora, uma coisa que é super comum e é antiga até já e continua ao longo dos anos é o peeling, né? O peeling, antes até mesmo do Botox, ele pode ser uma porta de entrada para esses procedimentos estéticos preventivos ou mesmo já durante e depois da menopausa? Quando a gente pensa em peeling, né, a gente tem alguns tipos. Então, tem os peelings, desde os peelings mais superficiais, que a gente vai utilizar para manchas, tem os peelings que a gente utiliza para controle de oleosidade da acne. Aí, para rejuvenescimento, já tem os peelings médios, que realmente vão ter uma melhora mais significativa da textura. Mas acaba que também você pode utilizar o laser no lugar do peeling. Então, os peelings realmente são procedimentos mais antigos, antes de existirem essas tecnologias, mas eles também podem ser auxiliares, tanto no tratamento de mancha, como também de rejuvenescimento, de rugas. Existem também hoje alguns peelings, são chamados peelings profundos, e que para essas rugas profundas, envelhecimento mais intenso, são tratamentos mais trabalhosos, às vezes tem que ser feitos até em bloco cirúrgico, mas que daria um rejuvenescimento muito grande para pacientes que têm principalmente um envelhecimento pelo sol mais significativo. A gente está falando sobre os cuidados com a pele durante a menopausa, mas os homens também vão vivendo essa perda de elasticidade, vão ficando flácidos, né? Como que os homens reagem assim a esse tratamento? Que momento que eles buscam isso? Realmente, o envelhecimento acontece para todo mundo, né? Então, os homens acabam que essa questão da perda de hormônio mais brusca na mulher, na menopausa, o impacto disso às vezes é maior do que no homem, né? A questão da perda mais gradual em relação à mulher. Os homens, cada vez mais, eles têm procurado mais procedimentos. O que eu vejo na prática, até a questão de flacidez, nem tanto, mas cada vez mais eles estão se preocupando com rugas, com manchas.
Isso eu vejo que realmente é uma preocupação cada vez mais crescente em homens. Então, a tendência realmente é eles procurarem mais procedimentos. A gente vê que o Botox, a metotoxina botulínica, é um procedimento que os homens têm feito bem mais. E agora eles também estão procurando outros tratamentos. Então, muitos tratamentos a laser, melhora de manchas no rosto, nas mãos, que antes a gente não observava essa preocupação. Hoje sim, eu acho que é uma tendência deles quererem se cuidar mais e de procurar o atendimento. E até por essa estrutura hormonal diferente em homens e mulheres, os resultados também são diferentes? Por exemplo, em algum dos sexos, no homem, por exemplo, esse resultado é mais rápido do que na mulher ou não? Não, a princípio não. O que a gente vê, por exemplo, às vezes é um resultado até mais difícil, por exemplo, no caso de Botox, toxina botulínica, o homem tem uma massa muscular maior. Então, geralmente, as rugas são rugas mais fortes, mais marcadas. Então, muitas vezes a gente precisa, inclusive, utilizar doses maiores nos tratamentos para poder ter o resultado, né? Por causa dessa massa muscular maior, eles têm melhores resultados em tratamentos que estimulam o músculo. Né? Então, tem alguns tratamentos, até aparelhos hoje, com campo eletromagnético, que levam à hipertrofia muscular. E isso é interessante porque, a princípio, a gente pode pensar que seria um tratamento só para jovens, que querem ficar com um corpo bonito, mas um dos fatores mais importantes para a independência do idoso é a massa muscular. Então, não só do ponto de vista estético, esses tratamentos eles também podem colaborar com a questão da saúde. Então, nesse caso, em termos de resposta de músculo de homem, normalmente é melhor mesmo. Não, tá certo. Então a gente vai parar só mais um pouquinho, só mais uma vez, viu, doutora? De bem com você, vai para mais um intervalo. Nosso último intervalo vai ser bem rapidinho e já já a gente está de volta para continuar falando sobre os cuidados com a pele na menopausa. De bem com você, de volta para o nosso quarto e último bloco. Hoje a gente fala sobre os cuidados com a pele na menopausa, mas é claro que a gente falou também um pouquinho desses cuidados para os homens, né? E quem participa aqui com a gente é a doutora Michele Diniz, médica dermatologista. Doutora Michele, eu queria falar, a gente está falando tanto aí das características da menopausa, do envelhecimento, só que tem gente que é privilegiado, né, pela genética e esses sinais demoram um pouco mais para aparecer, né? Como que atua isso? Sabe, eu queria que a gente falasse um pouco a respeito dessas pessoas que são mais privilegiadas mesmo, que os anos parecem que passam mais devagar para essas pessoas. A gente tem dois tipos de envelhecimento, tá? A gente tem o envelhecimento intrínseco, que é esse da genética, né? Que tem uma carga, tem gente que vai formar mais ruga, tem gente que tem tendência à flacidez maior, e o envelhecimento extrínseco, que é aquele causado pelo ambiente. Quando a gente pensa no envelhecimento intrínseco, a gente vê que pessoas com a pele mais morena, até por causa da melanina, tem também uma proteção maior contra o sol, contra o extrínseco. Então, ela envelhece melhor, tem menos flacidez. Então, realmente, a gente observa que pessoas de pele mais morena têm um envelhecimento mais lento. Né? Pessoas de pele clara, as rugas aparecem muito mais, as manchas aparecem muito mais. E quando a gente pensa nesses outros fatores externos, que aí a gente tem um potencial de mexer nisso ao longo da nossa vida, né? Tendo conhecimento e chegar de uma forma melhor na fase de envelhecimento. Então, seria o sol, que é super importante nessa questão do envelhecimento extrínseco. O cigarro, o tabagismo também é um fator que é muito importante. Poluição também. Então, são fatores que a gente tem que tentar cercar e evitar da melhor forma possível para modular esse envelhecimento extrínseco. Uhum. E quando eu estava preparando esse programa, eu li uma frase muito interessante, dizendo que não adianta a gente comprar o creme mais caro da farmácia se a gente não tiver uma alimentação adequada. E aí eu pergunto, né, alguns alimentos, por exemplo, o álcool, os doces, refrigerantes, qual que é o papel disso no nosso corpo, no que diz respeito ao envelhecimento da nossa pele?
A alimentação faz toda a diferença mesmo. Então, a gente sabe hoje que o álcool ele tem um poder inflamatório no organismo e isso pode favorecer o envelhecimento. Além disso, alimentação rica em açúcar, carboidrato simples, realmente isso tem um prejuízo para a qualidade, para o vício da pele. Então, uma alimentação, como a gente já conversou, rica em proteína, rica em vitaminas, minerais, alimentação variada. Então, comer. E alimentos, não precisa ser, não precisa ser alimento industrializado, alimento in natura, né? Então, são frutas, vegetais, carne, alimentação variada. Isso faz muita diferença para a nossa saúde como um todo e não é diferente para a pele. Então, isso faz diferença sim. E muitas vezes, se você pensar na vida do indivíduo a longo prazo, pode fazer mais diferença que um creme caro. Né? Então, investir nessa questão preventiva, na alimentação mais saudável, vai ter um benefício para a pele também. Doutora, aí um cuidado simples que pode começar desde a infância é o filtro solar, né? Para garantir um envelhecimento mais saudável na nossa pele. Então, se você tiver que escolher um produto para usar na sua vida, na pele, escolha o filtro solar. O envelhecimento extrínseco pelo sol, ele é o mais importante. Então, é ele que vai levar ao surgimento de manchas, estimula o surgimento de rugas, perda de colágeno, flacidez. Então, além da questão de surgimento de lesões de câncer de pele, lesões pré-cancerígenas. Então, a gente nem está entrando no mérito dessa questão das doenças. Então, o filtro solar ele é fundamental, ele deve ser iniciado lá com 6 meses, né, de vida, a partir dessa idade, e deve ser usado sempre. Né? Então, muitas vezes o paciente já chega numa fase com mancha, com lesão de câncer de pele, e aí ele começa a usar o filtro solar. Mas hoje a gente tem conscientizado mais as pessoas da importância do filtro solar, do risco do bronzeamento, e isso você vai ter um benefício não só do ponto de vista de saúde, mas também da estética da pele. Então, é muito importante. De forma geral, a gente recomenda filtros solares com fator de proteção no mínimo 30. Então, o último consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia fez essa recomendação. E lembrar sempre das reaplicações. Né? Uhum. E a gente falou aqui também do uso de chapéu, né, para quando tem áreas calvas, lembrar que exposições mais intensas, seja atividades físicas ao ar livre, em praia, utilizar roupas com proteção, sempre procurar a sombra, isso vai fazer muita diferença ao longo da vida e que as exposições vão sendo múltiplas. Em relação aos cuidados que a gente pode ter em casa, além, né, do filtro solar, quais outros cuidados que a gente pode ter no dia a dia e principalmente nessa fase da menopausa? Então, com o ressecamento, a gente tem que ter cuidado da hidratação adequada da pele. Então, começa com banho. Então, o banho tem que ser um banho menos quente, evitar água quente que resseca mais a pele, não fazer uso de bucha, usar hidratantes imediatamente após o banho, que é quando a gente vai conseguir absorver melhor aquele hidratante pela pele. Então, isso tem que ser um cuidado diário. Né? Além disso, né, tratamentos em casa que a gente pode fazer. No rosto, além da hidratação, a limpeza adequada. E a gente tem alguns cremes, alguns ativos que têm realmente evidência que eles podem melhorar, estimular o colágeno, melhorar a textura da pele, como, por exemplo, o ácido retinóico. A gente tem um derivado do ácido retinóico, que é o retinol. Também pode ser utilizado em cremes, a gente utiliza esses cremes noturnos. E também vitamina C, que também tem uma evidência de melhora de textura da pele e que, de preferência, a gente utiliza pela manhã, porque ela também pode ajudar nessa proteção contra a luz solar. Se os pacientes têm mancha, alguma outra doença específica, aí a gente vai entrar também com cuidado, com clareadores e outros tratamentos que precise. Como a gente orienta as pessoas nessa limpeza, que tipo de produto que elas usam? Por exemplo, a hidratação, né? Porque eu estava vendo que o sabonete que produz espuma nessa nessa fase da vida, ele não é tão interessante porque ele vai estimular o ressecamento da pele, né? Então, quais tipos de produtos as pessoas devem usar para conseguir esses objetivos? A gente pode, no caso do corpo, o tratamento corporal, utilizar géis, às vezes de banho, sem sabão, né? Realmente é uma tecnologia chamada Syndet, que é o pH mais próximo da pele, que vai agredir menos.
A gente tem também hoje novos produtos para pele mais seca, que são óleos de banho, óleos de limpeza, então, que também substituem esse sabão, então seria bem interessante. Para o rosto, aí a gente tem que analisar a pele da paciente, porque muitas vezes é uma pele mais seca, mais sensível, mas eu posso ter aquela paciente que está com uma acne da menopausa, então às vezes a gente vai ter que usar sabonetes que tiram um pouquinho mais a oleosidade dessa paciente específica. Mas, de forma geral, utilizar principalmente sabonetes que tem um pH mais próximo da pele e que tem essa questão de ser mais um gel de limpeza, né? Não o sabão propriamente dito, que realmente é o que resseca mais, porque o sabão foi feito para tirar a gordura, né? Então, uma molécula que recolhe a gordura daquele ambiente. Então, ele gera essa questão do ressecamento. Uhum. Tá certo. Doutora, e de tudo isso que a gente conversou aí a respeito dos cuidados com a menopausa, tem mais alguma questão, mais alguma dica que eu não perguntei, que seja interessante a gente passar aí para as nossas telespectadoras? Acho que atividade física, super importante também nessa fase, não só nessa fase, mas na vida, né? E realmente cuidar da saúde mental, porque realmente é uma questão que a gente vê também bem séria, significativa nessa fase da vida e não vai ter, né, nenhum tratamento que vai substituir aí a alegria e o bem-estar. Então, realmente cuidar da saúde mental, fazer atividade física e usar filtro solar. Verdade. Até porque se for para ter ruga, que seja ruga de alegria, né? É verdade. Tá ok. Doutora Michele, muitíssimo obrigada pela sua participação no De Bem com Você. Sempre que quiser participar, pode voltar. Tá ótimo, obrigada. Até mais. E eu também me despeço e agradeço a sua companhia no nosso programa de hoje. Semana que vem tem mais. Se você quiser mandar alguma sugestão de tema para a gente, nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau.